Falar de Raul Seixas é falar de um mito, né? Uma verdadeira lenda do nosso rock. Mas quem era o homem por trás dessa figura tão icônica? Usando como base a biografia escrita por J.B. Medeiros, a gente vai mergulhar de cabeça na história de um artista que era ao mesmo tempo super complexo e absolutamente genial. Olha só, o livro já começa com essa pergunta, que é o coração da nossa análise de hoje. Como é que um cara que viveu só 44 anos conseguiu virar um mito eterno? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para a gente entender o mito, tem que voltar lá para o começo, para conhecer o homem. Então, vamos para a Bahia conhecer um garoto rebelde, incrivelmente criativo, que desde cedo já dava todos os sinais do furacão que ele viria a ser. Desde moleque, o Raul já parecia viver num mundo só dele. Ele era completamente obcecado por rock americano, matava a aula que era uma beleza e sempre inventava os jeitos mais criativos de desafiar qualquer autoridade. Tava na cara que as regras do mundo comum, digamos assim, simplesmente não serviram para ele. E olha só essa história, que é simplesmente genial. Para escapar da dor das surras de cinto do pai, ele e o irmão vestiam um monte de camadas de roupa, uma por cima da outra, e gritavam como se estivessem sentindo muita dor, enquanto o pai, sem saber de nada, batia o cinto numa cadeira de madeira. Genial, não é? Aí ele se muda para o Rio, mas olha que curioso, não como astro do rock. Ele vai num papel que revela a primeira grande contradição da vida dele, um conflito que ia definir toda a sua carreira. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Raul, o roqueiro purista, o cara que respirava Elvis Presley, se torna um mestre na produção de música brega. Ele cria um sucesso atrás do outro para outros artistas, vira uma espécie de rei Midas da música popular, mesmo que o coração dele batesse num ritmo completamente diferente. E essa angústia toda, ele desabafou com um amigo, revelando que a verdadeira vocação dele sempre foi ser o artista, ali, no palco, e não o cara por trás dos bastidores. Essa era a verdade dele. E essa inquietação foi o combustível para tudo que veio depois. É nesse momento que a história dá uma guinada, mas uma guinada daquelas. É quando entra em cena uma figura que vai ajudar a construir o mito, mas que também quase bota tudo a perder. Paulo Coelho. Juntos, os dois criam a Sociedade Alternativa. O que era isso? Basicamente, um movimento utópico, meio anárquico, inspirado no lema do ocultista Aleister Crowley: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que, claro, a gente está falando do Brasil da ditadura militar. Para eles, essa história não era arte, não. Era subversão, era uma ameaça. Não demorou muito e pronto. Chegou a intimação do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, a polícia política da ditadura. Aí o jogo virou. Ficou sério de verdade. O Raul foi liberado, mas ele sabia que o Paulo Coelho estava na mira. E aí, o que ele faz? Numa época sem celular, sem nada, ele vai para um orelhão e, para não correr o risco de ser grampeado, ele não fala, ele canta uma mensagem codificada avisando que os homens queriam falar com o Paulo. Pois é, parece que o Paulo não pegou o código, não entendeu a mensagem. O resultado? Ele foi preso. E não só preso, foi encarcerado e torturado. Foi um trauma que mudou tudo para sempre, na vida e na parceria dos dois. E essa história deixou uma dúvida no ar por décadas, quase 45 anos. Porque muito tempo depois, apareceu um documento da polícia que sugeria uma coisa bem pesada, que as autoridades talvez quisessem usar o Raul para chegar no Paulo Coelho. O livro não bate o martelo, sabe? Deixa essa pulga atrás da orelha. Depois de todo esse trauma, a carreira do Raul explode. Ele chega no auge da fama. Mas junto com a glória veio o caos. Um caos absoluto. Era como se a glória e a ruína andassem de mãos dadas o tempo todo. Só para ter uma ideia do poder dele na época, o Raul era gigante. Como produtor, ele era tipo Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Um compacto do Odair José que ele produziu vendeu mais de 500 mil cópias. E isso como produtor, porque ao mesmo tempo como artista, o álbum Gita estava explodindo no país inteiro. Ele estava literalmente no topo do mundo. Só que o preço desse sucesso todo foi altíssimo. A vida pessoal dele virou um completo descontrole. Crises de pancreatite por causa do álcool, shows cancelados porque ele simplesmente não tinha condição de subir no palco e o pior, um episódio terrível, uma chacina no apartamento dele por causa de uma negociação de drogas que deu errado. A vida dele estava implodindo. Raul Seixas morre em 1989. Mas, ironicamente, a morte dele foi só o começo.
o começo da transformação dele numa figura permanente, quase uma entidade da nossa cultura. E tem um fato que, nossa, ilustra perfeitamente esse status de mito. Em 2011, mais de 20 anos depois que ele morreu, o corpo dele precisou ser exumado. E o que encontraram? Ele estava intacto, perfeitamente preservado. Isso, claro, só alimentou ainda mais a lenda, né? E a influência dele, longe de diminuir, só foi crescendo com o tempo. Ele foi homenageado em selos dos Correios, o que já é gigante. Mas aí, décadas depois, o Bruce Springsteen, The Boss, abre o show dele no Rock in Rio tocando Sociedade Alternativa. Quer dizer, o mito só se expandia, atravessando fronteiras e gerações. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O que, afinal, torna um artista imortal? É a perfeição da arte que ele criou? Ou são as contradições, o caos, a vida intensamente humana que ele viveu? No caso do Raul, talvez a resposta não seja nem uma coisa nem outra. Talvez a genialidade esteja justamente na mistura disso tudo.